de que mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida, mesmo nas mais profundas crises que enfrentamos, podemos ter a segurança de que Tu sabes todas as coisas, de que não estamos sós, de que não estamos desamparados e que Tu sempre estás nos conduzindo pelo melhor caminho. Dá-nos essa sensibilidade, dá-nos agora, Senhor, uma mente e um coração abertos para recebermos a Tua Palavra. Que a Tua Palavra nos traga alento, motivação e confiança em Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem, antes de convidá-los a abrir a Bíblia, eu queria apenas mencionar algumas coisas rápidas. A primeira delas é que estamos finalizando a nossa programação evangelística de Semana Santa. Tivemos vários grupos de estudo funcionando em diversas casas de vários de vocês. Estamos muito felizes porque muitas pessoas estão tendo contato com a Palavra de Deus, algumas pela primeira vez, e já temos um bom grupo de pessoas interessadas em continuar estudando a Bíblia, estudando a Palavra de Deus. Louvamos a Deus por isso. Reforçamos ainda a nossa motivação para que você participe da campanha de distribuição dos livros. Semana passada foi uma bênção. Aqui na saída, como já foi dito, pessoas adquirindo caixas e caixas de livros, algumas levando, outras deixando para que nós façamos a entrega através das nossas equipes, enfim. Mas ainda há muitos livros e eu convido que cada um aqui participe. Semana passada eu disse, né, um livro custa 60 centavos. 10 livros custam R$6, 100 livros custam R$60. Ou seja, ninguém poderá dizer que não pôde participar. E repito que essa não é uma questão financeira, mas sim a importância de que cada um participe, ainda que seja com um livro. Mas você precisa participar da campanha, tá bom? Me permitam dar um aviso que chegou um pouco meio em cima da hora, mas que é importante. Não haverá escola sabatina das crianças hoje. Mas haverá uma coisa bem interessante para as crianças. O departamento infantil da escola sabatina preparou uma, como é que se chama? Me fugiu o termo, não é uma caminhada, uma peregrinação. Uma peregrinação aqui no campus, com vários pontos de estudo a respeito da vida do Ministério de Cristo. Inclusive a minha esposa está envolvida no programa. Então essa será a escola sabatina de todos os infantis hoje. Tá bom assim? Tá bom assim? Os pais estão convidados a acompanhar os seus filhos pequenos, tá? Antes de abrir a Bíblia, eu quero apresentar algumas pessoas. Semana passada eu apresentei algumas pessoas aqui. Quem se lembra quem eu apresentei? Quem se lembra quem eu apresentei? Minha esposa, minha filha, minha sogra e meu sogro. Hoje eu quero ter a alegria de apresentar aqui uma grande amiga da família, a Natália. Pode ficar em pé, Natália. A Natália está cuidando ainda com o coronavírus, parabéns. Dá uma viradinha assim, Natália, para todo mundo te ver. Essa é uma boa gaúcha que mora lá em Macapá, lá na cidade da família da minha esposa. Agora tem outra pessoa que eu quero apresentar e essa eu vou pedir licença para descer. Posso descer? Posso descer? Essa daqui é a culpada de tudo. Eu tenho a alegria hoje de apresentar a minha mãezinha para vocês. Mamãe? Aqui, mamãe, consegue vir aqui? Isso. Essa merece. Se souber a idade, essa é minha mãezinha querida, uma heroína. Ela teve 10 filhos, eu sou o último. Ela buscava a perfeição, finalmente alcançou. Vai completar este ano 97 anos. Quem quiser conhecer melhor a minha mãe, pode acompanhar ela nas redes sociais. Facebook, Instagram, etc. Tem tudo e é super ativa, muito mais do que eu. Tá bom? E eu tenho a alegria de apresentá-la. A minha mãe, desde que meu pai faleceu, faz quase 15 anos já. Desse período ela viveu conosco em casa durante 11 anos. E quando nós fomos para a Espanha, ela foi passar o tempo com outros filhos. Todos são lindos e maravilhosos, mas nenhum igual a esse aqui. E aí quando nós voltamos, ela já disse, não, eu agora tenho que voltar para casa. E voltou a morar conosco. Ela mora conosco, chegou esta semana e eu tenho a alegria de apresentá-la. Adalgisa. Tá bom? Obrigado, mãe. Quer falar alguma coisa?
Não, ela disse que não quer falar com vocês agora. Muito bem, agora me permitam convidá-los para abrir a Bíblia no livro de Deuteronômio capítulo 3. Deuteronômio capítulo 3. Eu vou me esforçar para me manter dentro do tempo que eu tenho. Por favor, abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 3. Todos encontraram? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Alguns não acharam ainda, então vamos lá. Deuteronômio capítulo 3. Alguns estão folheando a Bíblia, isso é lindo. Esse som é inspirador para nós. Deuteronômio 3. Muito bem, todo mundo aqui comigo agora. Todo mundo aqui comigo, por favor. Aqueles que têm acompanhado desde o início do estudo desse texto, sabem que hoje será o tema número 3 que nós estamos fazendo acerca desse capítulo, ou de uma passagem desse capítulo da Bíblia. A grande pergunta que está sendo respondida através dessas reflexões é uma pergunta muito pertinente para todos nós. Por que às vezes Deus não atende às nossas orações? Eu sei que todo mundo aqui sabe do que eu estou falando. Eu estou seguro também que todos aqui sabemos muito bem o que significa receber resposta a uma oração. Creio que todos aqui temos essa experiência. Mas eu creio também que todos aqui sabemos o que significa não receber uma resposta. Ou o que significa receber uma resposta negativa a uma oração. Especialmente quando buscamos de Deus algo muito importante para nós. E eu tenho dito que essa é uma das mais difíceis experiências da vida cristã. Quando nós precisamos de uma bênção, quando nós buscamos a bênção e a bênção simplesmente não vem. Nós podemos ser tomados por alguns sentimentos negativos. O primeiro deles é: será que Deus sabe o que eu estou passando? Nós acabamos de cantar, Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Mas se Ele sabe, ouve e vê, por que Ele não atende algumas das minhas mais fervorosas e importantes orações? Essa é a grande questão. E então nós começamos a analisar aqui uma oração de Moisés. E eu mencionei no primeiro tema que Moisés foi um homem muito poderoso na oração. Nós temos na Bíblia muitas orações ou muitos momentos em que Moisés intercede diante de Deus, e é extraordinário ver como Deus respondia, ou como Deus atendia positivamente a intercessão, as orações de Moisés. Várias ocasiões. Desde a saída do povo no Egito, quando caíam as pragas, e então Moisés intercedia para a praga cessar, e então em resposta à intercessão de Deus a praga cessava, e assim uma após outra. Na saída do Egito, diante do Mar Vermelho, mediante a intercessão de Moisés, o mar se abriu. E ao longo da jornada no deserto, sabemos que foram 40 anos peregrinando no deserto, enfrentando as mais duras e difíceis situações, e em vários momentos Moisés intercedeu diante de Deus e Deus atendia. A irmã de Moisés o criticou, foi acometida por uma lepra. Moisés intercede por ela. Já é impressionante, né? Talvez alguns de nós aqui diríamos: bem feito. Foi falar mal de mim, é isso que dá. Mas não foi isso que Moisés fez. Moisés ora e em resposta ela é curada. Em momentos de batalha, no momento o povo de Deus estava numa batalha muito dura contra um povo inimigo e estava perdendo a batalha. Moisés sobe ao monte e Moisés ergue o braço numa atitude de oração, de intercessão, e enquanto Moisés permanecia com o braço erguido, o exército de Deus vencia a batalha. Em algum momento Moisés cansou, baixou o braço e começou a perder, até que 2 homens seguraram o braço de Moisés erguido, e então a batalha foi vencida pelo povo de Deus. Outra ocasião, o arraial dos hebreus foi invadido por serpentes venenosas. Muitos começaram a morrer em decorrência disso, e um grupo de pessoas foi até Moisés e disse: Moisés, por favor, ora a Deus. Eles sabiam que quando Moisés orava, a resposta vinha. Moisés orou e Deus providenciou a resposta. E assim sucessivamente. No momento de idolatria do povo de Deus, Deus disse assim: Moisés, esse povo aí não tem jeito mesmo. Então eu vou destruir esse povo e farei de ti uma grande nação. Em lugar de Moisés bater no peito e dizer assim: não mereço, mas agradeço. Não foi isso que Moisés fez. Moisés intercedeu pelo povo e disse: Senhor, não faças isso. O que vão dizer do teu nome? Que Deus é esse que liberta o povo do Egito para
destruí-lo aqui no deserto. O teu nome está em jogo. E em resposta à intercessão de Moisés, Deus preservou o povo. Este era Moisés, um homem poderoso na oração. Mas há uma coisa que foi dita a respeito de Cristo, que se aplica muito bem a Moisés. Salvou aos outros, mas não pôde salvar-se a si mesmo. Quando Moisés orava em favor das outras pessoas, Deus dizia assim. E agora, quando Moisés ora buscando uma bênção para si, e aliás, muito bem merecida, depois dos 40 anos, com toda essa luta, essa batalha, essa dificuldade, finalmente chegaram diante da terra prometida, mais uma vez depois de 40 anos, e agora o que Moisés mais queria na vida, o maior desejo do seu coração era finalmente atravessar o Jordão e tomar posse da terra. Desfrutar um pouquinho já aos 120 anos de idade. E aí ele faz essa oração para entrar. Ele bem que merecia essa bênção. O que vocês acham? Sim ou não? Sim ou não? E justamente para essa oração Deus disse não. E eu vou convidá-los para lermos mais uma vez essa história. Deuteronômio capítulo 3, começando no versículo 23. Deuteronômio 3, 23. O texto diz assim: também eu nesse tempo implorei graça ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus, passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão, porque que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos? Rogo-te que me deixes passar, para que eu veja esta boa terra que está da além do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Verso 26. Porém, o Senhor indignou-se muito contra mim por vossa causa e não me ouviu. Antes me disse: basta, não me fales mais nisto. Sobe ao cimo de Pisga, levanta os olhos para o ocidente, para o norte, para o sul e para o oriente, e contempla com os próprios olhos, porque não passarás este Jordão. Dá ordens a Josué e anima-o e fortalece-o, porque ele passará adiante deste povo e o fará possuir a terra que tu apenas verás. Uau, que resposta dura! Não foi apenas um não, mas foi um não muito duro. Enquanto Moisés fazia talvez a sua mais bela oração: ó Senhor Deus, passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza, a tua poderosa mão, que Deus anunciou. Sabe, não é assim que a gente faz. Quando a gente quando a gente quer muito uma bênção de Deus, a gente faz umas orações assim, a gente fica tentando impressionar a Deus. Ó Senhor, o Senhor conhece o meu coração, Senhor, tu sabes da minha sinceridade, e a gente multiplica palavras e embeleza palavras para tentar convencer a Deus a fazer aquilo que nós queremos. E enquanto Moisés estava nessa sua linda oração, e faz o seu pedido com toda humildade: rogo-te que me deixes passar. Aí Deus diz, o que Deus diz? Cala a boca. Foi isso ou não foi? Está aí, basta, não fale mais disso. Você não vai entrar, Moisés. Faz o seguinte: sobe lá no monte, dá uma olhadinha, desfruta bastante, porque você vai somente ver. Uma criança que pede um sorvete, você compra o sorvete, mostra na frente dele assim, você vai somente ver. Imagina. Foi mais ou menos isso que Deus fez. Aproveita, olha, contempla com os teus olhos para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque tu apenas verás. Prepara Josué, porque é ele quem vai entrar diante desse povo, não é você. Uau, que resposta dura. Eu não consigo imaginar o sentimento de Moisés naquele momento, quando buscava uma coisa muito importante e Deus lhe dá uma resposta tão dura. E aí vem a pergunta que eu trago novamente: por quê? Por que Deus diz não a algumas das nossas mais fervorosas orações, mais importantes orações? E então, através da história de Moisés, eu estou apresentando 3 razões pelas quais Deus pode dizer não a uma oração. Eu apresentei isso já no tema número 1, no tema número 2 e o tema número 3. Quantos aqui perderam os outros temas? Deixe-me ver as mãos. Quantos aqui não assistiram o tema número 1? Deixe-me ver as mãos. Levanta a mão aí, vamos lá. Tem bastante gente. Então, perderam.
Mas como nós somos misericordiosos, eu vou pedir permissão para os outros para fazer uma breve recapitulação dos outros temas, e até por uma razão a mais também. Nós temos os nossos membros virtuais, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, especialmente pelo YouTube, que são membros muito fiéis, estão semanalmente conosco, e justamente quando eu estava apresentando o tema número 1, caiu a internet aqui na escola e nós perdemos a gravação. Então eu vou pedir licença para em 5 minutos fazer uma recapitulação de cada um dos temas e fecho com o tema de hoje, assim que em lugar de 1, 2 e 3, hoje será um tema só com todo o conteúdo, tá bom? Antes da 1 da tarde eu termino, pode ficar seguro disso. Não, eu não vou levar mais do que o tempo normal, podem ficar tranquilos. Eu só vou pedir permissão para os demais para que eu possa repetir alguns pensamentos, inclusive alguma ilustração, pode ser? Aí a gente relembra. E aí fica gravadinho para quem quiser acompanhar. Muitos acompanharam anotando e estão pedindo que eu faça isso. Vamos lá. Por que Deus às vezes diz não às nossas orações? 3 razões que podemos encontrar nessa história. Isso não significa que Deus está dentro desse quadradinho, né? Desse regulamento. Olha, existem 3 razões pelas quais Deus não atende a oração. Então, se você cumprir esses 3 requisitos, significa que Deus vai atender a todas as suas orações. Não é isso. Não existe esse tipo de fórmula na Bíblia. Não existe. Nós trabalhamos na Bíblia em termos de princípios gerais. A forma comum, a forma normal de Deus atuar. Mas Deus surpreende. Deus é soberano. Deus faz o que Ele quer. Então isso aqui não é uma fórmula, mas isso aqui pode nos ajudar a melhorar o nosso relacionamento com Deus. E a fazermos da oração uma experiência mais efetiva e mais eficaz em nossa vida. 3 razões pelas quais Deus pode dizer não a uma oração. Primeira razão, Deus diz não às nossas orações quando nós queremos colocar a nossa vontade acima da vontade de Deus. Lembra que eu falei isso? Isso aconteceu com Moisés. Por quê? Porque aqui quando Moisés faz essa oração, essa linda oração, ó Senhor, Deus maravilhoso, tua poderosa mão, rogo-te que me deixes passar. Moisés já sabia que a vontade de Deus era que ele não entrasse, porque Deus já tinha dito isso para ele. Se lembram disso? Por causa daquele pecado que Moisés tinha cometido, aquele incidente da rocha, que saiu água da rocha, que eu vou comentar daqui a pouquinho. Por causa daquele incidente, Deus disse: Moisés, você não vai entrar na terra prometida por causa disso. E agora, um tempo depois, Moisés ora, faz uma linda oração, mas na verdade ele está usando a sua oração para manipular a vontade de Deus. Para colocar a sua vontade acima da vontade de Deus. Ele, já conhecendo a vontade de Deus, ora para que Deus haja de uma forma que contradiz a sua própria vontade, a vontade de Deus. A verdade é que o plano original de Deus era que Moisés entrasse, ele, Josué e Calebe. Mas por causa daquele incidente, Deus disse: Moisés, você não vai entrar. E agora Moisés ora: Senhor, Moisés está tentando fazer a sua vontade prevalecer sobre a vontade de Deus. E muitas vezes as nossas orações não são atendidas por causa disso. Porque nós estamos mais preocupados no cumprimento da nossa vontade do que da vontade de Deus em nossa vida. Eu usei um exemplo, vou repetir aqui a história. Eu fui visitar uma família numa igreja onde eu fui pastor, numa residência de uma família onde eu fui pastor há muitos anos. E havia ali algumas jovens, de 17, 18 anos de idade, 3 delas, 2 irmãs e uma prima. Me receberam na calçada e uma delas dizia assim: pastor Ranieri, que bom que você veio, por favor ora por mim porque eu estou desesperada. Eu estou angustiada, você pode orar por mim? Nem me convidou para entrar. Mas ela dizia assim: eu estou desesperada, estou angustiada, mas com um sorriso na face. E eu fiquei curioso, porque uma pessoa angustiada e desesperada não sorri daquele jeito. E eu disse: tá bem, eu vou orar, mas qual é o pedido de oração que você tem? Pastor, eu não sei o que fazer da minha vida. E sorria. Eu nunca passei por um problema tão grande. E sorria. E disse: qual é o problema? Aí ela disse assim: você conhece o Antônio, aquele rapaz da igreja? E eu já imaginei qual era o problema. Ele disse: sim, conheço, um bom rapaz, gente boa. Eu já comecei a fazer ali. Aí ela disse: pois é, pastor. Ele foi chegando, se aproximando, e ele perguntou se eu quero namorar com ele. Aí eu disse: e agora você tem um grande problema, né? Não sabe de que o que você... Aliás, antes de dizer isso, eu disse assim: eu sei qual foi a sua resposta. Mas ele lhe contou. Eu falei: não, e como é que o senhor sabe? Eu disse: porque vocês sempre respondem quase sempre do mesmo jeito, as meninas. As meninas agora já ficaram preocupadas. O que o Ranieri vai falar aí? E o que eu falei então? Eu falei: você disse, como é que elas respondem? Na maioria das vezes?
Vou pensar. Aí eu dei a dica aqui para os rapazes, vou repetir quem não estava, né? Os rapazes, as meninas, tapem os ouvidos agora. Quando ela diz, vou pensar, está tranquilo, pode esperar, tá? Quando ela não está afim, ela vai dizer assim, mas nós somos tão amigos, pode tirar o cavalinho da chuva. Está fora. Bem, depois da brincadeira que eu fiz, aí eu disse, bom, agora você quer que eu ore para saber se você vai dizer sim ou não? Ele disse, não, pastor, esse não é o meu problema. O meu problema é outro. E eu fiquei mais curioso ainda. Qual é o seu problema? Ela disse, o senhor conhece o Francisco, aquele outro rapaz da igreja? Ele disse, sim, conheço. Eu disse, o problema é maior do que eu imaginei mesmo. Pois é, ele também foi chegando e tal, papo vai, papo vem. E ele também perguntou se eu quero namorar com ele. E agora, pastor, eu não sei o que fazer da minha vida. E eu pensei comigo, eu conheço tanta gente que queria um problema desse. Moços e rapazes. Eu fui tentar aconselhar, evidentemente a gente sabe que o conselheiro não é aquele que dá respostas, mas ajuda a pessoa a discernir a situação para que ela própria decida. E eu perguntei, você conversou com seus pais? Pastor, eu já conversei com meu pai, com minha mãe, com o ancião da igreja. Todo mundo diz que eu devo aceitar a proposta do Antônio, mas ainda assim eu estou na dúvida. E eu, mas se você está na dúvida? Ele disse, pastor, eu estou tão na dúvida que eu fiz uma prova com Deus. E eu disse, qual foi a resposta de Deus? Deus respondeu, e qual foi a resposta? Deus me mostrou que eu devo aceitar a proposta do Antônio, mas ainda assim, pastor, eu acho que eu pequei. Mas por que você pegou? Porque ainda assim eu fiquei na dúvida. E eu fiz outra prova com Deus. E aqui o parênteses que eu quero repetir aqui. Cuidado com esse negócio de fazer prova com Deus, hein? Negocinho dele jogar a moedinha para cima no cara ou coroa. Não é este o método de Deus responder e revelar sua vontade. Não vai porque lá no Antigo Testamento tinha lá o Urim e Tumim, queria adotar isso para hoje. Não é esse o critério de Deus. Quase sempre isso reflete nossa falta de familiaridade com a Bíblia. Você não conhece os grandes princípios da Bíblia para ajudar você a tomar decisão. E na hora que você tem que tomar uma decisão difícil, aí você quer botar Deus no canto da parede e jogar a moedinha para cima, né? E você está obrigando Deus a responder. Porque a moedinha não vai cair assim em pé, né? Eu digo a moedinha, mas outras coisas que existem por aí, né? Ellen White diz que em situações assim até o diabo pode meter a mão e responder para você. Muito cuidado. Também não estou negando que Deus eventualmente tenha respondido. Só estou dizendo que esse não é o método de Deus. Mas ela disse, eu fiz outra prova com Deus e Deus acabou de me responder antes do senhor chegar. E eu disse, qual foi a outra resposta de Deus? Deus me mostrou de novo que eu devo aceitar a proposta do Antônio. Então, por favor, pastor, ora por mim, porque eu não sei o que fazer da minha vida. Eu disse, mas se você não sabe o que fazer da sua vida, você já perguntou para o seu pai, sua mãe, para o ancião da igreja, já provou a Deus, Deus já mostrou, você já não entendeu qual é a vontade de Deus? Ela disse, pastor, eu já entendi. Eu entendi que Deus está me mostrando o Antônio mesmo, mas sabe o que é? Aí ela fez assim, é que o Francisco é tão bonito. Eu queria que o senhor orasse para ver se Deus muda de ideia. Agora eu vejo Moisés orando para ver se Deus muda de ideia, não é outra coisa senão isso. Deus já tinha dito, Moisés, você não vai entrar. E agora Moisés, Senhor, muda de ideia. A nossa única segurança na nossa vida cristã consiste em estarmos dentro, em estarmos nos parâmetros, nos âmbitos da vontade de Deus. Não se aventure a querer impor a sua vontade sobre a vontade de Deus. Isso é muito arriscado. Ainda que na sua mente, que na sua avaliação, que na sua maneira experiente de analisar a vida, de ver a vida, você veja esta como sendo a melhor solução, Senhor. E quase sempre a gente ora já dando a Deus a solução até data. Senhor, a solução para o meu problema é essa, até o dia tal e tal. Cuidado com isso. Deus conhece a sua vida muito melhor do que você. E Deus conhece a sua vida da perspectiva da eternidade. Ele sabe o que é melhor para você. Não se arrisque a querer colocar a sua vontade acima da vontade de Deus. Ainda que você não entenda a vontade de Deus. Ainda que você diga assim, mas será que é isso mesmo que Deus quer para mim? No momento que você conhece a vontade revelada de Deus, faça, cumpra a vontade revelada de Deus. Não deixe para depois. A vontade de Deus é a nossa única segurança. Deus muitas vezes diz não, quando nós queremos usar a oração para fazer a nossa vontade prevalecer sobre a vontade de Deus. Essa é a primeira razão. A segunda razão pela qual Deus pode dizer não a uma oração. Deus diz não às nossas orações quando nós menosprezamos a gravidade do pecado. Quando nós estamos brincando com o pecado. Temos um pecado consciente na vida, deliberado,
E aí começamos, Senhor, me dá a tua bênção, Senhor, abre essa porta, Senhor, faz isso. E depois a gente se queixa, Senhor, porque o Senhor não está agindo. Espera aí, isso aconteceu com Moisés. Por que Deus não permitiu que Moisés entrasse na terra prometida? Porque mesmo, já mencionei aqui, por causa daquela história que faltou água, se lembram? Faltou água, Deus disse o quê? Moisés vai lá e fala a rocha, que vai sair água da rocha. E o que Moisés fez? Em lugar de falar, ele foi lá e feriu a rocha. E por causa disso, Deus disse, você não vai entrar. Muito bem. Agora a pergunta é, será que a punição de Deus não foi desproporcional? Porque 40 anos naquela jornada, entrar na terra prometida, é a coisa mais importante para Moisés, só por causa de uma falha que Moisés cometeu, depois de tanta fidelidade, tanta lealdade a Deus, depois de tanto trabalho, tanta coisa, por causa de uma falha, Deus impediu uma bênção tão importante para Moisés? Parece que foi injusto isso, né? Aliás, o pecado de Moisés, se é que a gente pode chamar de pecado, qual é o pecado que há em ferir uma rocha, golpear uma rocha? Não existe uma implicação moral nisso, não existe um mandamento que diga, não, como diz, não ferirás a rocha. Não existe mandamento. O que vocês acham? Não me parece um pecado tão grave. Você que está me acompanhando pela internet, o que você acha? Eu sei que alguém já está dizendo assim, não, mas todo pecado é igualmente grave aos olhos de Deus. Se você está dizendo isso, eu já digo, você está errado, não é. Existe gradação de pecado, gradação de culpa, e é óbvio que existem pecados mais graves do que outros. Não preciso argumentar isso agora, porque não há tempo. Agora, onde está a gravidade do pecado de Moisés? Não há nenhuma implicação moral. E se você acha que o pecado dele foi tão grave assim, eu faço uma pergunta para você. Então, por que saiu água da rocha? Deus teria feito um milagre tão grande se o pecado de Moisés tivesse sido tão grande assim? Não parece que o pecado foi tão grave. O que vocês acham? O que vocês acham? O que eu estou fazendo aqui é apenas um exercício para mostrar como é fácil argumentar em favor do pecado. E nós somos especialistas nisso. Só que normalmente nós não fazemos isso com o pecado dos outros. O pecado dos outros sempre é muito grave. É ou não é? Olha lá, pastor, você não imagina o que está fazendo. Nem te conto. Eu já digo assim, não conte mesmo. Nem venha me contar. Agora, quando se trata dos nossos pecados, nós somos especialistas em minimizá-los. Eu tenho um pecado na vida, mas Deus sabe que logo logo eu vou abandonar. Esse logo logo é apenas um recurso mental para aplacar a sua consciência. Ou então você fica comparando o seu pecado com o pecado dos outros, e os dos outros você sempre vê maior. Não é isso? Eu tenho um pecado na vida, mas olha lá o fulano, olha lá a fulana. O pecado deles é pior do que o meu. Esse também é um recurso apenas para aplacar a sua consciência. A verdade é que, embora haja gradação de culpa, gradação de pecados, todo pecado é muito grave. Então, quando Moisés feriu a rocha, ele cometeu um grave pecado que o impediu de entrar na terra prometida. E onde está a gravidade do pecado de Moisés? Onde está a gravidade? Bem, é claro, foi uma desobediência. Foi uma desobediência, mas não é só isso. E aqui eu mostro para você qual é o grande problema do pecado. O grande problema do pecado não é apenas a culpa que ele traz sobre nós. Porque para o problema da culpa, existe uma solução, o sangue de Cristo. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado, diz a Bíblia. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o grande problema do pecado não é a culpa. O que está em jogo não é somente a sua querida consciência. O que está em jogo são os planos de Deus para a sua vida. Deus tem planos extraordinários para você, só que quando tem pecado no meio, Deus não pode realizar os planos, não que não possa no sentido de ter capacidade para isso, Ele não pode, porque se Deus abençoa você estando em pecado, a bênção de Deus será uma maldição para você, porque vai apenas confirmar você no pecado. Você vai entender que o seu pecado não é nenhum problema, por isso que Deus continua abençoando você. Não é que Deus olha para você e diz assim, olha aí, você está com esse pecado, agora você está pedindo bênção, então nem vem esperar que eu não vou abençoar você. Não é essa a atitude de Deus. A atitude de Deus seria mais ou menos assim, filhinho, eu quero tanto abençoar você, eu quero tanto conduzir a sua vida, mas se eu fizer isso, você vivendo do jeito que está, você vai achar que está tudo bem.
Então, para que você desperte, para que você acorde, para que você saia dessa vida, eu vou reter as bênçãos. Então a gente tem que entender que muitas vezes Deus nos abençoa, Deus cuida de nós concedendo bênçãos, mas muitas vezes Deus cuida de nós retendo bênçãos. O pecado interfere nos planos de Deus. Como foi que isso aconteceu na história de Moisés? Como foi que isso aconteceu? Vamos lá. Vamos fazer de conta que isso aqui seja a rocha. A rocha era um símbolo. Símbolo de quem? Jesus Cristo. A rocha eterna. A água que sai da rocha, um símbolo das bênçãos de Deus, um símbolo do Espírito Santo, um símbolo da água viva, dos méritos que brotam mediante a cruz de Cristo. Esta ocasião em que Moisés feriu a rocha e saiu água da rocha, não foi a primeira vez que Deus fez sair água da rocha. Foi a segunda vez. Esse milagre já tinha acontecido antes. Na primeira vez Deus disse a Moisés: Moisés, vai lá e fere a rocha. Alguns dizem assim, ele não podia ferir a rocha porque a rocha simbolizava Cristo. Não, porque na primeira vez Deus disse, fere a rocha. E Moisés foi lá, feriu a rocha e saiu água. Agora Deus disse, Moisés, vai lá e fala a rocha. Moisés foi lá e em lugar de falar a rocha, você se lembra da história. Agora vocês verão, estava ele e Arão, seu irmão. Agora vocês verão se nós não vamos fazer sair água dessa rocha. Já começou por aí. Como se ele é que tivesse o poder para fazer sair água da rocha. Daí ele olha para a rocha, eu imagino agora, que Moisés se lembrou da primeira vez. Bem, Deus disse para eu falar a rocha. Da outra vez, eu feri a rocha e funcionou. Quer saber de uma coisa? Eu vou fazer aquilo que eu já sei que funciona. E em lugar de falar a rocha, ele repetiu a sua experiência. Em lugar de confiar em Deus, ele preferiu confiar na sua experiência passada. Em lugar de confiar no poder de Deus, ele preferiu confiar nos métodos que funcionaram no passado. E então ele fere a rocha. E este ato de Moisés estragou algo extraordinário que Deus estava construindo através desses dois milagres, ou desse milagre duplo de sair água da rocha duas vezes. Na primeira vez, ferir a rocha, representando a morte de Cristo no Calvário, quando a rocha foi ferida. Na segunda vez, Deus disse, fala a rocha. Não precisa ferir de novo. Jesus não precisa morrer de novo. A morte de Cristo foi suficiente, pagou tudo. A cruz é plenamente eficaz. Não precisa repetir. Agora Moisés fala a rocha, representando o ministério intercessório de Cristo. Se você quer a bênção de Deus, você não precisa mais ferir a rocha. A cruz plenamente eficaz. Você só precisa falar a rocha. Entende? Uma lição que ficaria pintada diante de todo o universo inteligente. Até para os anjos seria uma forma de aclarar o plano da redenção, a obra de Cristo. Mas aí Moisés, com o seu pecado, um simples pecado, uma pequena desobediência, não tem nada de mais ferir uma rocha, mas um pequeno pecado interferiu no plano maravilhoso de Deus. Conspurcou aquilo que Deus estava desenhando, aquilo que Deus estava construindo. É isso que o pecado faz na nossa vida. Repito, não é só o problema de culpa, não é só o problema da sua consciência. É a questão daquilo que Deus tem planejado para você. E olha aqui para mim, todo mundo aqui comigo, você que me acompanha na internet, me acompanha agora. Você não tem ideia das coisas maravilhosas que Deus tem planejado para você. Você não faz ideia. O apóstolo Paulo, se referindo à eternidade, diz que não passa pela nossa cabeça, pela nossa imaginação, não sobe ao coração humano aquilo que Deus pode fazer em nossa vida. Você não tem ideia do que Deus quer para você, do que Deus desenhou para você. Eu não estou falando aqui de predestinação, que Deus tem um caminhozinho único, em todos os detalhes da vida. Não é isso. Você tem muita liberdade para decidir muitas coisas na sua vida. Mas o plano de Deus para a sua felicidade, para a sua realização, você não tem ideia daquilo que Deus tem planejado para você. Agora, quando você permite um pecado deliberado, consciente, Deus vai dizer assim, eu não posso fazer tudo. Se eu fizer, você vai achar que está tudo bem. E a minha bênção só vai servir para confirmar você no pecado. Esse é o problema do pecado. Ele interfere nos planos de Deus. Eu não me refiro aqui, gente, aqui comigo todos, eu não me refiro aqui ao pecado ou aos pecados que
Eu sei que muita gente me entende equivocadamente quando eu falo assim, né? Os pecados que todos nós temos, as lutas que nós temos. Ninguém aqui é perfeito. Todos nós eventualmente falhamos, caímos. Não é disso que eu estou falando. Não estou falando dessa batalha, dessa luta que a gente tem, né? Você comete uma falha, mas aí você se levanta, Senhor, me perdoa. Essa é a batalha que estamos todos nós. Não é isso que vai interferir no plano de Deus. Você está na batalha, você está lutando. Não. O pecado que interfere mesmo nos planos de Deus é aquele pecado que você está com ele e não está fazendo nada para abandoná-lo. É aquele pecado que você tem consciência e você simplesmente continua convivendo com ele. Não tem uma posição decidida para resolver a situação. O que é que você está fazendo de fato para resolver essa situação em sua vida? Um comportamento desonesto, um vício, né? Um relacionamento proibido. Eu não sei, mas você sabe do que eu estou falando. Sabe ou não sabe? Você sabe do que eu estou falando. A minha pergunta é, o que você está fazendo? Está deixando para depois? É isso que você está fazendo? Então não espere que Deus lhe dê todas as bênçãos que você está buscando. Porque Ele ama tanto você, que Ele não vai confirmar você no pecado. Aqui fica o grande apelo para nós. Temos uma batalha espiritual em nossa vida, cada dia lutar. Senhor, me ajuda. Senhor, eu sou fraco, eu sou pecador, mas Senhor, eu não quero continuar assim, eu quero vencer. Se apegue à Bíblia, se apegue à oração. Se você está na luta, as portas se abrem para que Deus opere na sua vida. Deus não vai esperar até que você alcance a perfeição, que você vença tudo. Não é isso. Mas Deus está vendo que você está reagindo, está respondendo ao convite do Espírito Santo de batalhar, de não se conformar com isso. É isso que Deus quer. Você tem um pecado na vida? Todos nós temos. Mas não se conforme com isso. Não continue a vida como se nada tivesse acontecendo. Como se estivesse tudo bem, deixando para depois. É isso que interfere nos planos de Deus para a sua vida. Finalmente, terceira razão pela qual Deus pode dizer não a uma das nossas orações, ou a alguma de nossas orações. Qual é a terceira razão? Bem, a primeira, qual é mesmo? Deus diz não quando nós queremos colocar a nossa vontade acima da vontade de Deus. Senhor, muda de ideia. Segundo lugar, Deus diz não quando nós menosprezamos a gravidade do pecado. E finalmente, vemos isso também na história de Moisés. E aqui está a parte, e eu já vou passar para a conclusão da mensagem de hoje. Está a parte mais bonita dessa história. Moisés ora a Deus, pede a Deus aquilo que era mais importante para ele. Senhor, deixa-me passar, para que eu veja essa boa terra, essa região montanhosa, eu quero passar, atravessar o Jordão. E Deus disse, não, cala a boca, não toque mais nesse assunto, você não vai entrar. Olha, você só vai ver com os olhos, mas você não vai entrar. Qual foi a reação de Moisés? Aqui está o ponto. Qual foi a reação de Moisés? Qual é a sua reação quando Deus diz não a algo que você busca com muito interesse? Algo que é muito importante para você e Deus não atende. Qual é a sua reação? De que adiantou servir a Deus toda a minha vida? É isso? É assim que você reage? Senhor, eu tenho sido fiel a Ti durante tanto tempo, e agora, Senhor, quando eu preciso tanto, o Senhor não faz nada. É essa a sua reação? Ou então, já vi que não vale a pena mesmo continuar seguindo a Deus, porque na hora que eu mais preciso, Ele não faz o que eu preciso, o que eu quero. É essa a sua reação? Qual foi a reação de Moisés? Não há nenhum indício de que Moisés tenha se revoltado contra Deus. Não há nenhum indício de que Moisés tenha se rebelado contra Deus. Aliás, tudo indica que Moisés continuou plenamente submisso e fiel a Deus. A lealdade de Moisés a Deus não dependia das bênçãos de Deus. O nosso relacionamento com Deus não deve estar baseado nas bênçãos que recebemos, e sim na pessoa que nos dá as bênçãos. Apesar de receber um não, Moisés permaneceu fiel a Deus. Senhor, eu me submeto. Eu entendo que o Senhor sabe todas as coisas. E o que foi que aconteceu com Moisés? O que foi mesmo que Moisés tinha pedido a Deus? Qual foi o grande pedido que Moisés fez? Qual foi? Entrar na terra prometida. Entrar na terra prometida, era o que ele mais queria.
Deus disse não. Mas o que foi que aconteceu com Moisés logo em seguida? Você conhece a história? O que foi que aconteceu com Moisés? 2 bênçãos. A primeira delas, Moisés, aos 120 anos de idade, foi para um cantinho e morreu sem sofrimento. Já é uma grande bênção. Sim ou não? Quem já viu alguém aqui no leito de morte sofrendo, sabe do que eu estou falando. Morreu sem sofrimento. Deus fez questão de que fosse num lugar onde ninguém soubesse, para não transformar aquele lugar num lugar de adoração. Então Moisés morreu. E o que foi que aconteceu com Moisés em seguida? O que foi que Deus fez com Moisés? Ressuscitou. E para onde Moisés foi? Para o céu. Onde é que Moisés está agora? No céu. No monte da transfiguração, Moisés aparece lá com Cristo, juntamente com Elias, representando todos aqueles que morreram em Cristo e serão ressuscitados, né? A primícia, aquele que foi colocado como como se diz, um antecipo, não como dizem em português, um adiantamento, uma antecipação daquilo que Deus vai fazer com os que permanecem fiéis. Deus levou Moisés para o céu. E eu pergunto, o que foi melhor para Moisés? Ter entrado na terra prometida ou ter ido para o céu? Você entende? Aquilo que você acha que é o melhor para você, que você diz, Senhor, tem que ser isso. Senhor, só vou ser feliz se acontecer isso. Ah, Senhor, o Senhor está vendo a minha necessidade afetiva, a minha necessidade emocional, a minha necessidade. Eu só vou ser feliz se o Senhor complementar, se o Senhor completar isso que falta em mim. Ah, Senhor, o Senhor está vendo as necessidades materiais da minha família, e o Senhor sabe que eu só vou ser plenamente feliz se essas coisas se resolverem. Ah, Senhor, o Senhor sabe dos meus sonhos, da minha carreira, do meu projeto profissional. O Senhor sabe que eu só vou ser feliz se o Senhor abrir essa porta, se o Senhor me der essa bênção. Você sabe? Sabe nada. Olha aqui, ó. Você não sabe nada. Você não sabe nem se você vai estar vivo hoje à tarde. Oh, isola. Não estou rogando pragas em ninguém aqui. Mas você não sabe. Sabe quem sabe? Deus. Deus sabe. Então aqui está a grande lição, a terceira lição. Por que às vezes Deus diz não às nossas orações? Deus diz não às nossas orações quando Ele tem algo melhor do que o que nós estamos pedindo. Entendeu comigo? Entendeu o que eu estou dizendo? Está comigo aqui? É que eu ouvi 2 améns aí que não me convenceram. O som está chegando bem aí atrás? Tá? Aumenta o volume aí, vamos lá. Quando Deus diz não, significa, se você permanecer fiel, se você permanecer leal a Deus, com sim ou com não, a sua lealdade a Deus não pode depender das respostas de Deus, deve depender da pessoa de Deus. Quando Deus diz não, se você permanece fiel, Deus diz não, quando Ele tem algo melhor do que o que você está pedindo. Amém. Você acha que isso que você tanto precisa é o melhor para você? É porque você não conhece o coração e a mente de Deus. E digo mais, quando Deus demora muito, significa que Ele está preparando algo muito melhor. As irmãs de Lázaro mandaram chamar Jesus porque elas queriam muito uma coisa. O que elas queriam? Que Jesus fosse lá e curasse Lázaro da sua doença. A Bíblia diz que Jesus demorou. E o que foi que aconteceu? Jesus fez em Lázaro o maior milagre registrado nos evangelhos. Fez muito mais e melhor do que o que elas pediram. Quando Deus demora, quando Deus diz não, é porque Ele está preparando algo muito, muito melhor. Você entende isso? Então, se você não tem encontrado resposta a todas as suas orações, eu diria somente uma coisa: não desista de Deus. Continue com Deus. Continue sendo fiel a Deus. Continue confiando. Continue buscando. Reflita sobre a sua vida. Talvez você esteja querendo colocar a sua vontade sobre a vontade de Deus. Talvez isso que você esteja buscando seja mais o cumprimento da sua vontade e não do plano de Deus. Se submeta à vontade de Deus. Talvez seja porque existe algum pecado aí contra o qual você nada está fazendo. Deliberado, consciente. E você está empurrando com a barriga. Talvez seja por isso. Ou talvez seja porque Deus simplesmente está preparando você para algo muito melhor do que o que você está pedindo. Então vale a pena permanecer fiel a Deus. Quantos aqui querem dizer comigo: Senhor, eu continuo contigo, com sim ou com não?
eu quero dedicar minha vida inteiramente a Ti. Ajuda-me, Senhor, para que a minha vida esteja limpa de qualquer pecado consciente. E então, Tu poderes realizar a Tua obra e o Teu plano na minha vida. Quem quer fazer esse propósito juntamente comigo nessa manhã? Amém. Amém. Nós vamos ouvir uma música agora, uma canção que fala sobre o poderoso sangue de Cristo, o sangue derramado de Cristo. E após essa música que o Felipe vai cantar, cadê o Felipe? Pode vir, Felipe. Nós vamos orar juntos e renovar esse propósito que estamos fazendo aqui agora. Que o Senhor nos abençoe. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de Quem cruz. foi maior amor que este, de dar a sua vida em favor de seus amigos? Imagens tão intensas, universo a observar. O silêncio contagia, ninguém sai de seu lugar. Cada anjo vê Jesus levando a cruz, assumindo os pecados que não eram seus. Cenas de horror na história de um Salvador. Não há amor maior que dar o filho pra morrer. E ele se entregou, se fez réu e protagonizou as cenas do mais puro amor. A cruz se ergueu ali, com seu corpo a sangrar. Suas forças lhe faltavam e não podia respirar. Mesmo assim, ele tudo suportou, assumindo os pecados que não eram seus. Oh, cenas de horror, mas a minha vida lhe salvou. Não há amor maior que dar o filho pra morrer. E ele se entregou, se fez réu e protagonizou as cenas do mais puro amor. Cenas no silêncio do Pai, nos pecados do homem, nas feridas abertas, nas noites tão cruéis. Minha culpa levou, minha alma curou, por seu sangue agora me salvou. Não há amor maior que dar
amor. Que dar o filho pra morrer, e ele se entregou, se fez réu e protagonizou as cenas do mais puro amor. As cenas do puro amor. Fica em pé. Santo Deus, louvamos o Teu nome, Senhor, porque através da Tua palavra podemos encontrar lições e orientações para a nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a colocar em prática aquilo que aprendemos hoje. Ajuda-nos, Senhor, a limpar o nosso coração através do Teu poder de todo o pecado consciente. A termos uma batalha espiritual contigo cada dia para que a nossa vida esteja inteiramente consagrada a Ti, Senhor. Se há algum pecado, algum vício, algum hábito, alguma conduta que não está aprovada pela Tua palavra, dá-nos, Senhor, a iniciativa, dá-nos o poder para desobstruir esse caminho a fim de que a Tua vontade, os Teus planos se realizem na nossa vida. Permita-nos, Senhor, permanecer fiel a Ti, leal a Ti, leais a Ti, independente das respostas que recebemos de Ti, Senhor. Que possamos permanecer fiéis a Ti em todo momento. Dá-nos a Tua bênção, reveste-nos com a Tua graça, com o Teu amor e a Tua misericórdia. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos. Boa Páscoa. Feliz restante de sábado.